Olá, estamos na terça-feira da 14ª semana do Tempo Comum. Hoje o Evangelho para a nossa reflexão é o Evangelho de São Mateus, no capítulo 9, versículos de 32 a 38. Para a nossa reflexão hoje, eu gostaria de começar com um questionamento. Quais são hoje as coisas e situações que nos desviam do caminho de Deus? Você já pensou nisso? O que é que nos tira de Deus? São muitas as coisas e situações que nos desviam do caminho de Deus, da religião, da espiritualidade e do compromisso com a igreja. Poderíamos dizer assim: o mundo tem oferecido muitas coisas atraentes e, diante disso, muita gente se perde dos caminhos do Senhor. E muita gente questiona: se o mundo tem coisas tão atraentes, por que perder tempo com coisas da igreja, com coisas religiosas? Você já ouviu isso? Pois muito bem. O texto do Evangelho de hoje apresenta algumas situações de opressão que precisam ser combatidas. A primeira delas, representada por um homem mudo, possuído pelo demônio. Era um tipo de demônio que emudecia as pessoas. Eu posso questionar-nos: quais são hoje os demônios que porventura podem calar as pessoas, inclusive eu e você? Já pensou nisso? Dois desses demônios são muito evidentes: o medo, causado pelos demônios que provocam ameaça, podemos dizer assim, e estes se subdividem em muitas categorias. O demônio da ignorância, que causa a alienação, poderíamos afirmar assim, por exemplo, pela falta de educação de um povo. Por isso, é tão importante investir na educação. Há outros também que devem ser identificados e combatidos na raiz, para não alienar o nosso povo. A atitude de Jesus diante desse homem mudo é imediata. Ele expulsa o demônio e o homem começa a falar. Aqueles que não querem que as pessoas falem nem se manifestem, reagem agressivamente, sentem-se incomodadas por essas ações. Foi o que aconteceu com o povo que viu Jesus realizando aquele milagre. As pessoas ficaram admiradas e logo apareceram aquelas que não gostaram em nada do que aconteceu. Assim como no tempo de Jesus, quando fazemos o bem a alguém ou quando começamos a denunciar ou a lutar pela libertação de um povo ou de uma causa, sempre aparecem aqueles que concordam, mas na maioria das vezes, mais os que discordam e criticam. É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. A acusação, a difamação, eles tentaram calar Jesus através da difamação, que oprime as pessoas e que aliena outros. Mas Jesus, ele não se deixou calar pela acusação. Meu irmão, minha irmã, a compaixão de Jesus é dom, é um sentimento divino que deve nos comover. Ele nos move porque comove. Veja, quem é atingido pela compaixão que Jesus tinha
não permanece parado. Aquele que tem compaixão pelo outro, a exemplo de Jesus, faz algo em prol daquele que lhe despertou compaixão. Jesus, ele viu que não era possível resolver sozinho aquela situação. É o clamor que continua a ecoar em nossos ouvidos, a ecoar nos ouvidos dos que têm compaixão dos sofredores. Há muito o que fazer, meu irmão e minha irmã, mas são poucos os que se comprometem em solucionar os problemas da humanidade, principalmente os problemas existentes na sua comunidade. O que sentimos quando vemos o irmão que sofre em nossas comunidades? Sentimos compaixão? Fazemos algo? Ou deixamos que o sistema, as pessoas nos calem com medo da difamação ou da calúnia? Pensemos nisso, que o Evangelho nos inquiete. Você pode acompanhar na descrição do vídeo o texto do Evangelho de hoje. Aliás, o texto da liturgia de hoje, que é muito rica e nos ajuda a crescer. Um santo dia para todos nós.